Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego com o Ministério Público Federal e do Trabalho e a Polícia Federal resgatou trabalhadores em situação semelhante à escravidão. Foi lá na região sudoeste. Pois é, o repórter Tiago Vilela tem os detalhes para a gente. Tiago, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Suelen. Bom dia para todo mundo. Pois é, essa força-tarefa contou com a ajuda do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Federal, Ministério Público Federal e também Polícia Federal. Então, várias pessoas foram resgatadas aqui na região sudoeste, trabalhando em situação semelhante à escravidão. Em um desses casos, foram 13 trabalhadores, 13 funcionários, entre eles 3 mulheres, que estavam trabalhando numa fábrica de ração. Eles foram encontrados nessa fábrica em condições subhumanas. De acordo com essa força-tarefa, dormiam no chão e em meio a muito lixo, não tinham contrato de trabalho, não recebiam salários regularmente e estavam expostos a riscos de acidentes e doenças. Tanto os alojamentos quanto a fábrica foram interditados pelos auditores do Ministério do Trabalho. Ontem, eu e o repórter cinematográfico Onofre Arantes acompanhamos de perto também uma outra situação que foi em Acreúna também. 139 trabalhadores, prestadores de serviços de uma usina de cana-de-açúcar também foram resgatados, trabalhando em situação semelhante à escravidão. E teve também um outro caso em Quirinópolis, um caseiro que também foi resgatado em situação subhumana. A gente preparou uma reportagem para mostrar toda essa situação para vocês. Bora acompanhar. Os 139 prestadores de serviços da usina de cana-de-açúcar em Acreúna foram reunidos no Fórum da cidade para fazer os acertos trabalhistas. Tudo foi intermediado e acompanhado de perto pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Polícia Federal. Esses trabalhadores foram resgatados após denúncia de que estariam trabalhando em situação semelhante à escravidão. Segundo a investigação, eles estariam cumprindo cargas de jornadas exaustivas e sem as condições básicas nos alojamentos. Muitas dessas pessoas são do Nordeste e vieram para Goiás após receberem a promessa de trabalho. E já começou a irregularidade lá na contratação, porque eles não pagaram a passagem ou pagaram a passagem agora que eles contaram. Chegando aqui não forneceram alimentação, não alguns forneceram alojamento, outros não. Algumas condições precárias de alojamento e esses trabalhadores estavam endividados no comércio legal, no local alguns, porque não ganhavam o suficiente para pagar as despesas. Foram identificadas empresas que faziam a contratação dessas pessoas de maneira terceirizada, mas essas empresas não cumpriam com as regras trabalhistas, como, por exemplo, depositar FGTS e recolher o INSS. O principal objeto de apuração é o crime de submissão de trabalhador à condição análoga de escravo. Falou que a gente ia vir, que alojamento adequado, e ajudar no que fosse possível, nós ia ganhar em média de 250 a 330 reais por dia. E aí a gente chegou, disse que ia plantar, até hoje ninguém nunca plantou, só na diária de 70. E teve um outro caso aqui na região sudoeste de Goiás. Em Quirinópolis, um idoso de 67 anos também foi resgatado em situação semelhante à escravidão. Os fiscais do Ministério do Trabalho encontraram ele vivendo num barraco sem nenhuma condição de moradia. Esse senhor era funcionário de uma fazenda, não tinha carteira assinada, recebia cerca de R$600 por mês para fazer os serviços na propriedade. Ele não podia sequer deixar o local. A fazendeira lá foi notificada a pagar as verbas rescisórias e, além disso, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União negociou a aquisição de um imóvel, de uma pequena casa, e transferir esse imóvel para o nome desse trabalhador. Olha, essas denúncias, foram feitas por meio do site do Ministério do Trabalho. Então, você que conhece alguma situação semelhante ou você trabalhador que está acompanhando essa reportagem nossa agora, pode fazer essa denúncia por meio do site do Ministério do Trabalho. É só acessar www.gov.br/trabalho. Felizmente, aí, em 2 desses casos, os trabalhadores conseguiram receber de fato o que tem direito. Volto com vocês aí no estúdio. É ali uma clara violação ao direito desses trabalhadores e a gente comentava aqui no estúdio, enquanto acompanhávamos a reportagem, que são pessoas, Fábio, que muitas vezes se submetem a essas situações pela necessidade, né? Isso é muito triste, né? Porque às vezes são pessoas até que elas não têm a noção do tamanho
do problema de quanto elas estão sendo exploradas. E é importantíssimo, né, aos órgãos competentes que, além do resgate, de assinar a carteira, de pagar ali as dívidas trabalhistas, as empresas têm que fazer todos os pagamentos. É importantíssimo que, posteriormente, seja feito o acompanhamento pós-resgate desses trabalhadores, o encaminhamento ao mercado de trabalho, ou seja, não ficar apenas no resgate. Essas pessoas precisam ali ter um acompanhamento posterior. Obrigada, Tiago, pelas informações. A gente tem uma nota aqui. A usina de cana-de-açúcar disse que a situação dos trabalhadores foi resolvida, que todos receberam os direitos trabalhistas. Negou que houvesse trabalho escravo na empresa e afirmou que nenhum funcionário estava trabalhando sob pressão.